Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Sem dúvida, um dos assuntos com maior destaque neste primeiro semestre de 2024 foi a entrega do relatório final dos trabalhos da Comissão de Jurista responsável pela revisão e atualização do Código Civil ao Senado Federal, iniciado em agosto de 2023. No episódio de hoje, portanto, com o intuito de atualização, falaremos sobre as revogações e modificações do projeto de revisão e atualização do Código Civil ao Código de Processo Civil. Bom, do princípio, o trabalho foi presidido pelo ministro Luiz Felipe Salomão, com a assistência do ministro Marco Aurélio Belize, vice-presidente, relatoria pelo professor Flávio Tartucci e pela professora Rosa Maria Neri, e contou com a colaboração de diversos juristas. O texto, que não se trata de uma nova codificação, mas de alterações e ampliações ao Código Civil, é interessante e apresenta diversas atualizações aos institutos do nosso dia a dia que, pelas transformações operadas nas estruturas da nossa sociedade, não possuem regulamentação legislativa condizente, bem definida, se assim posso pontuar, como as relacionadas aos direitos dos animais e ao direito digital, exemplificativamente. Existem algumas polêmicas acerca do trabalho desenvolvido como a necessidade dessa reforma, isso é, se as proposições da comissão de juristas não produzirão efeitos contrários aos esperados diante de modificações em institutos do Código Civil, que estão em processo de consolidação de entendimentos nas cortes, e ao pouco tempo despendido pela comissão de juristas para a apresentação do relatório final, visto que esses pouco mais de 8 meses talvez não seriam suficientes para exaurir todas as discussões sobre as matérias apresentadas. Particularmente, não pretendo tomar partido sobre essas questões. Sou um processualista, pelo menos tento ser, e para não acabar falando besteiras e transmitindo desinformação, prefiro deixar aos cuidados dos meus colegas civilistas. Sem prejuízo, a ideia aqui é apresentar e de forma objetiva as alterações aparentes dessa proposta legislativa ao CPC, dispostas no artigo 10 do relatório, destacando o que mudou, sem adentrar em aspectos técnicos menores relacionados à necessidade de atualizações de institutos positivados do processo civil. Buscarei estabelecer uma ordem. A primeira modificação versa sobre o agente diplomático. Conforme redação atual do Código Civil, artigo 77, o agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Essa redação foi alterada para o agente diplomático do Brasil tem domicílio legal no último ponto do território brasileiro onde teve aquele domicílio. Essa alteração ensejou na proposta de criação do artigo 24A do Código de Processo Civil, estabelecendo que, demandado perante tribunal estrangeiro, o agente diplomático brasileiro que alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser citado no Distrito Federal ou no ponto do território brasileiro onde o teve. O negócio jurídico foi tema significativamente modificado. Exemplificativamente, se poderia falar da inclusão da teoria da aparência à situação da representação, irrelevância da excusabilidade do erro, alterações quanto à invalidade do negócio jurídico, etc. Para o Código de Processo Civil foi incluído o parágrafo único no artigo 374, dispondo que, ressalvadas as leis especiais,
Em negócios jurídicos paritários, os fatos especificamente descritos e aceitos pelas partes como verdadeiros em específica cláusula contratual de negócio jurídico válido e eficaz não precisam ser provados, salvo se a controvérsia residir exatamente quanto à sua validade ou eficácia. Na atual redação do CPC, na admissibilidade e valor da prova testemunhal, o artigo 447, parágrafo 1º, especifica aqueles que entende por incapazes. A redação do projeto de edição ao Código Civil apresenta desejo contrário ao do legislador processual em 2015. Ao indicar a revogação de todas as disposições relacionadas à conceituação da incapacidade. Ainda no artigo 447 do CPC, no parágrafo 2º, houve a substituição do termo companheiro por convivente e no parágrafo 4º substituiu-se o termo menores por menos de 18 anos de idade. Os procedimentos especiais também foram afetados. Em matéria envolvendo as ações de família, em várias disposições do CPC, o termo separação judicial foi suprimido, diante do desuso da instituição, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, destituindo-a como requisito para o divórcio. Ainda em matéria de divórcio e extinção consensual, houve a revogação do artigo 733, o qual previa que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observando os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições do que trata o artigo 731. Assim como, no campo de alteração do regime de bens, alterou-se a redação do caput para a alteração do regime de bens de casamento ou da união estável, observados os requisitos legais, poderá ser requerida no âmbito judicial ou extrajudicial, perante o juiz ou o tabelionato de notas, desde que consensual, em pedido assinado por ambos os cônjuges ou conviventes e desde que assistidos por advogado ou defensor público. E para fechar, por fim, revogaram-se os parágrafos 1º, 2º e 3º e incluíram o parágrafo 4º, o qual dispõe sobre a ineficácia retroativa da alteração do regime de bens. Em matéria de inventário e partilha, as propostas foram no sentido de simplificar o procedimento e investir na sua desjudicialização. Revogaram-se os artigos 610, disposições gerais, e 639, colações, este último relativo ao artigo 2004 do Código Civil, com o propósito de eliminar o conflito envolvendo o valor de colação dos bens doados. No artigo 616 do CPC, legitimidade concorrente, houve a supressão da expressão companheiro superstite por convivente sobrevivente, ressaltando a regra da convivência ao tempo da abertura da sucessão. Por fim, modificou-se a ordem da nomeação de inventariante. Atualmente, o testamenteiro é o quinto na ordem de nomeação. Com a vigência do texto, passará a ser o primeiro testamenteiro ou a pessoa indicada pelo testador. Aí, seguido pelo cônjuge ou convivente sobrevivente, não havendo cônjuge ou convivente sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados, herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, qualquer herdeiro, herdeiro criança ou adolescente, por seus representantes legais, não se alterando os incisos 6, 7 e 8. Ainda nos procedimentos especiais, a consignação em pagamento foi modificada com o propósito de estabelecer melhor diálogo entre o Código Civil e o Código de Processo Civil, melhorando a redação do artigo 539 para, nos casos previstos em lei, poderão o devedor, credor ou terceiro requerer o cumprimento de obrigação ou de desoneração de responsabilidade sobre a coisa,
por consignação judicial de quantia ou da coisa devida, nos termos seguintes, assim como incluído o parágrafo 5º, tratando-se de prestação de entrega ou devolução de coisa, na recusa do credor, o devedor desonerar-se-á fazendo o respectivo depósito. E no artigo 544, contestação, incluído o inciso 5. A coisa não foi devolvida no estado em que havia sido entregue. Por fim, na tutela e curatela, houve a revogação dos incisos 1 e 2, assim como dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 760, o qual também teve o texto do seu caput alterado para o tutor ou o curador poderá eximir-se do encargo no prazo de 5 dias contados da intimação para prestar. Essas são as disposições do Código de Processo Civil expressamente afetadas com a redação do projeto de edição ao Código Civil. Embora não seja a proposta apresentar considerações bem definidas sobre o que mudou ou foi revogado, visto a ideia de mapear as mudanças, não nego que cada alteração apontada merece atenção. Aliás, falo em alterações aparentes, porquanto entender que, com a inserção de novos institutos do Código Civil, o aprimoramento da técnica processual também merece atenção para entregar melhores resultados aos jurisdicionados. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Wanderer in the Storm, de Julius von Leipold. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência, avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o ProcessoCast no Instagram, @ProcessoCast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.